loja nova no meu pedaço, roubando meus clientes. Todo mundo come no Siri Cascudo, afinal o restaurante vive lotado. O hambúrguer de Siri é tratado como a melhor comida da cidade e o lugar parece dominar completamente o mercado. Mas será que isso é mesmo verdade? Porque se você prestar atenção na série, vai perceber uma coisa curiosa. A Fenda do Biquíni está cheia de outros restaurantes. Tem sorveterias, lanchonetes, restaurantes de luxo, barracas de comida e até franquias gigantes tentando dominar o mercado. Ou seja, o que parece ser apenas uma cidade tranquila, na verdade esconde uma verdadeira guerra culinária acontecendo debaixo d'água. E hoje a gente vai explorar todos esses lugares para entendermos como funciona a disputa entre os restaurantes da Fenda do Biquíni. E ainda tentaremos descobrir quem realmente domina a cidade. Então, primeiramente vamos conhecer os restaurantes da Fenda do Biquíni, começando pela Casa de Chá da Vovó. Como o próprio nome já nos diz, é uma casa de chá que conhecemos no episódio 13 da temporada 7, após Plankton se disfarçar da própria avó para conseguir pegar a fórmula secreta. Tem o cofre onde seu siriguejo guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri que o Plankton anda tentando roubar há anos. Acho que ele não se importa se minha querida e velha vovó descansar lá. Por que ele se importaria? E vale ressaltar que esse foi um belíssimo plano, porque foi por muito pouco que ele não conseguiu pegar a fórmula. Está sendo um menino muito levado, Plankton. Mas vovó, eu posso explicar. Eu estava procurando isso por toda parte. Vovó, eu posso explicar. E se pudéssemos dar uma nota para cada restaurante da Fenda do Biquíni, com certeza a casa de chá da vovó receberia pelo menos uma nota 5, devido ao seu ambiente acolhedor e limpo, e aparentemente um chá impecável. Esse chá não está uma delícia, vovó. Agora, indo pro próximo restaurante, o Salão do Salgado nos é apresentado quando Bob e Sandy vão à praia e Bob Esponja faz uma surpresinha para sua amiga. Olha, Bob Esponja, nós dois trouxemos o uniforme de karatê. Grandes cabeças pensam igual, eu acho. Até que eles descobrem um novo lugar na Fenda do Biquíni, porém para entrar aqui eles precisam preencher alguns requisitos. Sabe, garotinha, é a fila para entrar no Salão do Salgado. O clube de marinheiros mais rude e bruto que já foi construído nos 7 mares. Só os piores entre os maus podem entrar aí. É preciso ter músculos. O que faz com que Bob Esponja passe um bom tempo tentando entrar lá, e quando finalmente consegue, isso aqui acaba acontecendo. Sandy, não. O que aconteceu? Você correu e escorregou num cubo de gelo. O que aconteceu? Escorreguei num cubinho de gelo e fiquei cheio de dodói. Aqui não conseguimos ver como era o restaurante por dentro, mas pela aparência dos clientes e os gritos, acredito que não seja um restaurante muito agradável de se visitar. E sendo um total oposto do Salão do Salgado, Fancy é um dos lugares mais chiques da Fenda do Biquíni. E conhecemos pela primeira vez no episódio Amor Cascudo, onde seu siriguejo acaba conhecendo a Senhora Puff e logo se apaixona. Não, espera, ele quer convidar você pra sair, é isso. Ele então convida a professora para jantar no navio de luxo da Fenda do Biquíni. Está me deixando mal acostumada, seu siriguejo, sabe? Esfregar os pés após cada prato, gente fina, música importada. E pelo ambiente e vestimenta das pessoas, fica fácil entender que estamos falando de um lugar caro, mas bem caro mesmo. A conta, senhor. O quê? $100? Isso não pode estar certo! Erro meu, senhor. Obrigado pelo alerta. Esta é a sua conta. E não é à toa que a conta seja tão alta assim, afinal a cozinha de lá é altamente rigorosa. Que lixo é esse? Eu não lavaria meu traseiro com isso! Comece de novo! É isso! Eu não lavaria meu traseiro com isso, né? E se fôssemos dar uma nota para o ambiente, seria 5 estrelas, pois parece ser um lugar agradável de comer, muito limpo e organizado. E voltando agora para as lanchonetes, a loja de milkshake nos é apresentada no episódio 3 da 9ª temporada, após Bob Esponja ser mandado para a academia do milkshake depois de sua licença vencer. Durante o treinamento, Bob se mostra um verdadeiro desastre na arte de fazer o lanche.
E após ter sua licença negada, vemos um flashback do restaurante em que o Caneco Gélido, o professor de Bob Esponja, trabalhava antigamente. Estou muito afim de um dos seus famosos milkshakes, senhor Caneco Gélido. Experimentaram o pior. Agora preparem-se para o melhor. Como estamos falando de um flashback de anos atrás, não sabemos ainda se o lugar está funcionando nos dias atuais. E apesar de parecer um estabelecimento ok de primeira vista, ele coloca a segurança dos próprios clientes em risco, então acho que 3 estrelas seria o mais adequado para o lugar. E já que estamos falando de comida gelada, a primeira sorveteria do desenho nos vemos no episódio O Monitor da Classe, que já começa com a Sra. Puff tendo que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Tudo bem, acho que não tenho escolha. O monitor da classe vai ser... Bob Esponja. E como monitor, Bob começa a cuidar de toda a cidade, ou pelo menos achou estar cuidando. O que seria dessa cidade sem você, Bob Esponja? Eu sou o maníaco da janela aberta! Espero que tenham aprendido a lição! Até que ele lê em um jornal falando que há um maníaco à solta, e junto a Patrick eles tentam resolver o caso. Moça assistente, você é um ex-criminoso. O que você faria? Eu compraria um sorvete. Certo, e agora? Como não vemos a sorveteria por dentro, não podemos atribuir uma nota de acordo com o ambiente. Mas pelo que vimos do lado de fora e o sorvete na mão do Patrick, parece ser um lugar agradável, então eu daria 5 estrelas tranquilamente. E pelo visto, o sorvete é um dos lanches preferidos dos moradores da Fenda do Biquíni. Logo no segundo episódio da série, Bob Esponja e Sandy estão se divertindo na praia, até que Larry os convida para levantarem pesos. Vocês dois gostariam de levantar peso comigo? É claro! Vamos, Bob Esponja! Tô indo. E logo, na vez de Bob Esponja, isso aqui acaba acontecendo. Mas é aquilo, se te derem um limão, faça uma limonada. E é exatamente isso que Bob Esponja faz. Ele transforma essa situação que era constrangedora na sua piada mais engraçada. E é a partir daqui que vemos um carrinho de sorvetes. Sorvete. O que vocês querem? O senhor tem raspadinha? Não temos isso. Tudo bem, porque eu já tô com a calça rasgadinha. Entendeu? E pelo que vimos nesses poucos minutos, acho que merecem 5 estrelas. Mas calma que esse não é o único lugar que temos aqui na praia. Mais adiante eles ainda vão bater um rango em uma lanchonete. E essa sim conseguimos ver por dentro. Inclusive um pouco do preparo dos hambúrgueres que parecem estar bem apetitosos. Só não sei se ter uma lanchonete aberta com toda essa areia em volta é uma boa ideia. Então acho que daria umas 4 estrelas. E claro que se estamos falando de sorvete, a maior sorveteria da Fenda do Biquíni não poderia estar de fora. O lugar aparece pela primeira vez no filme do Bob Esponja e de cara já conseguimos ver que atrai um enorme público infantil. E aqui acho que todos concordam que é 5 estrelas, porque o lugar parece extremamente agradável, com música ao vivo e uma comida que parece bem gostosa. Outro restaurante que atrai diversas crianças é o Bunny Buns. No episódio Velho Patrick, vemos que a Estrela do Mar acaba parando em um asilo. Isso se chama capengar. Olha outra coisa que eu faço agora. Se chama ruminar. E quando Bob Esponja descobre, ele tenta animar o pessoal. Mas o que eles queriam mesmo é ir no Bunny Buns, uma espécie de game station com jogos e comida.
E pelo visto, a especialidade da casa é pizza. E eu sou suspeito pra falar porque adoro pizza, mas esse lugar tem muitas coisas interessantes além da comida. Então, com certeza, uns 5 estrelas. Outro estabelecimento na praia é a Barraca do Suco, que vemos logo na primeira temporada, mais especificamente no episódio em que Bob Esponja queteira os braços da Sandy. Oi, Bob Esponja, como você vai? Nem chegue perto, Sandy. Eu costumo ficar fedido quando estou levantando o ferro. Olha só. Bom, se você quiser braços como os meus, é só seguir o meu programa de treinamento. E com isso, ele começa um árduo treinamento com sua colega, porém as coisas não saem como esperado. E pra ficar enorme, Bob Esponja compra uns braços bem bolados. Oi, pessoal. Bob Esponja, é você mesmo? Quem você pensou que fosse? Um frangotinho? Espera. E depois disso, nós conhecemos o Bar do Suco, que pelo visto tem sucos bem pesados. O bar tem uma proposta interessante, mas o suco ser tão pesado ao ponto do cliente não conseguir levantar parece restringir bastante o público. Então vamos dar 4 estrelas. Outra lanchonete que vemos aparece na segunda edição do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Aqui Bob Esponja ganha uma concha em uma competição e a usa a todo momento para convocar a dupla de heróis. Casa de repouso. O sinal da concha! Mas no fundo, Bob só fez isso para poder passar um tempo com seus heróis. E depois de algumas aventuras, conhecemos essa nova lanchonete. Refeições. Não acredito. Passei no barco móvel invisível, conheci um vilão e aprendi a cuidar de queimaduras de 3º grau. Tudo num dia. E aí, o que vamos fazer amanhã? Como o lugar parece normal e organizado e a comida apetitosa, eu daria tranquilamente 5 estrelas para a lanchonete. Tem também o Bule de Café, que como o próprio nome já nos diz, é uma cafeteria. Bule de café. Pare. Vamos atravessar. Muito bem. Aqui 5 estrelas parecem ser razoáveis pelo que conseguimos ver do lado de fora. Outro lanche amado na cidade é o Cachorro Quente. A barraquinha nos é apresentada no episódio Dia da Foto, onde Bob Esponja acorda super animado para sua foto da turma. Ele só não esperava que tudo que encontrasse na rua pudesse sujá-lo. Dia de foto, hã? Bom, então eu vou te ajudar com a maquiagem. Sei como conseguir, mas... Que mancada! Errei de novo. Aqui a comida parece ok e o ambiente também, mas acho que pela experiência do Bob Esponja seria justo um 4 estrelas. Outra loja desse lanche aparece no episódio Um Trabalho para a Pérola. Escritório. Eu acho que ele não tá aí. Um lugar onde as salsichas ficam expostas no balcão, o chefe mergulha no óleo e uma pessoa fica entalada na porta não aparenta ser muito bom para comer, então seria tranquilamente 2 estrelas. Agora precisamos comentar um episódio que nos mostra uma variedade de restaurantes. E estou falando daquele em que Bob Esponja é demitido apenas para o seu sirigueijo economizar alguns centavos. E acontece que vou economizar 5 centavos se cortar seu salário completamente. Mas, e se eu trabalhar de graça? Eu pensei nisso. Aparentemente é ilegal. E claro que para alguém tão apaixonado por seu trabalho, ser demitido assim não é nada fácil. E isso faz com que Bob entre em uma deprê profunda. Vamos lá, Bob Esponja. Você precisa se recuperar. Reestruturar sua vida. Você precisa de outro emprego. E depois de ouvir os seus amigos, Bob decide arrumar um novo emprego. E é aqui que conseguimos ver uma variedade de restaurantes na fenda do biquíni. O primeiro lugar que vemos é a Cabana da Salsicha, que a princípio parece ser um lugar bem arrumadinho, mas quando aparece a cozinha do lugar, vemos que é pior que o balde de lixo. Isso aqui não está em bom estado. A gente não usa o fogão, não. A gente faz tudo aqui nesse rolador.
Então aqui com certeza poderíamos dar no máximo 1 estrela. Porém, seu tempo de trabalho não dura muito após ele apresentar um novo tipo de lanche. Como é que é? Você tá doido? Acabou com as minhas salsichas! Tá despedido! Logo em seguida, conhecemos um outro restaurante, o Buraco da Pizza. Como o próprio nome já nos diz, é uma pizzaria com direito a forno a lenha debaixo d'água. Oh, mas isso é incrível! Meus parabéns! Tá contratado! Legal. E ele novamente é demitido pelo mesmo motivo. Isso aqui é uma abominação! É, de gostosura. Você está despedido! E esse lugar parece ser bem organizado e limpo, ao contrário do que vimos anteriormente, o que nós já podemos considerar então 5 estrelas. Mas sabemos que Bob Esponja não desiste de nada e vai atrás de outro trampo. Agora no Taco Sombreiro, um restaurante com temática mexicana e que temos que ser sinceros, essas luminárias de sombreiro ficaram muito massas. E no final vocês já sabem. Quem quer experimentar? Eu vou querer! Tá despedido. Aqui é 5 estrelas novamente pelo mesmo motivo do Buraco da Pizza. E é aí que conhecemos o último restaurante, agora de comida japonesa. Aqui nem chegamos a ver o restaurante por dentro, e a única coisa preocupante é a atitude do que parece ser o chefe do lugar. Então por isso eu daria 4 estrelas. E leva seu hambúrguer de macarrão com você! Então, no geral, a maioria dos restaurantes que vimos aqui aparentam ser bons lugares, com boas notas e quase todos com 5 estrelas. Mas além disso, o ponto principal aqui é, todos eles conseguem viver em harmonia. Isso é, não vemos esses lugares vazios só porque os outros estão cheios. Todos funcionam como deveriam funcionar. Mas aí vocês me perguntam, então todos os restaurantes são assim mesmo? Bom, aí que tá. Nem sempre é possível conviver pacificamente na cidade. Na verdade, na maioria das vezes, o início de um restaurante pode significar o fim do outro. Vários restaurantes novos que surgem ao longo da série atraíram não apenas uma multidão de pessoas, mas também diversos clientes do Siri Cascudo. E é aqui que entra o ponto central da questão. Sempre que um novo restaurante surge, o Siri Cascudo precisa encontrar uma forma de reconquistar essa clientela, seja por promoções, mudanças no cardápio ou simplesmente tentando provar que ainda é o melhor lugar para comer na cidade. Então, senhoras e senhores, comprem montes de hambúrgueres de Siri à medida que eu me enterro vivo. E vai ser agora! E se você reparar bem, todos os restaurantes citados até agora já estavam no desenho. Nenhum acabou abrindo recentemente. Com isso, podemos interpretar que atualmente a Fenda do Biquíni está em um equilíbrio culinário. E caso uma nova lanchonete abra, o caos pode acabar se instalando na cidade. E é exatamente isso que acontece. Nós vemos que sempre que surge um novo restaurante, esse acaba roubando o cliente dos outros lugares, gerando uma concorrência predatória na tentativa de conquistar um espaço. É basicamente uma espécie de guerra silenciosa entre os restaurantes da Fenda do Biquíni, onde precisam fazer de tudo para eliminar os seus rivais. E tudo isso começa na segunda temporada, onde vemos que o Siri Cascudo fica dias sem receber um único cliente, ao ponto do lugar ficar desse jeito. Hã? 36 dias sem nenhum cliente. E um dos motivos disso é por causa da mentalidade do seu siriguejo, que acredita que seus clientes não estão nem aí pra estética do lanche e no fundo só ligam pra comida. Olha só este lugar. Qual é o tema que temos aqui? Embaixo d'água? Que chatice. Comida! E claro que nessa o Eugênio estaria errado, e aqui seus clientes começam a trocar o Siri Cascudo pelo novo restaurante, a Cabana da Ostra. Oi, Tom, e aí? Fred, quer comer do Siri Cascudo? Não, vamos pra Cabana da Ostra. Lá eles têm um cachorro que fala, cara. Ótimo, o que é um cachorro? Esse é o único restaurante que é mencionado na série, mas não é mostrado, então não sabemos como ele é. Mas nesse mesmo episódio surge um outro rival improvável do Siri Cascudo. Lembra que eu disse que os restaurantes antigos precisariam se reinventar para trazer de volta sua clientela? Bom, é exatamente isso que acontece aqui. Quando o siriguejo vê que seus negócios estão indo mal por causa do novo restaurante, ele pede ideias para seus funcionários, e Bob lhe dá uma que pelo visto não agradou muito o patrão. Vou querer um hambúrguer laranja com violeta extra. E depois, milkshake com lantejoulas. Fritas em gravata borboleta? Não.
Belos hambúrgueres, belos hambúrgueres. Com isso, Bob sai do Siri Cascudo e junto a Patrick começou a vender seus novos hambúrgueres coloridos. Violeta é minha cor preferida. Não é tão ruim. Ei, mundo! Belos hambúrgueres é a melhor ideia que existe. Que, por sinal, não demora muito para fazer um enorme sucesso. Quem é o número 46.853? Eu nunca tive 46.853 clientes, puxa. Aqui está, senhor. Volte sempre. Legal. Outro ponto que precisamos comentar é que os restaurantes que citamos nenhum aparenta vender hambúrgueres, então caso abra um que venda esse lanche, vai se mostrar um forte concorrente ao Siri Cascudo. E novamente é exatamente isso que acontece na temporada 8 em O Outro Hambúrguer, onde é aberto um novo restaurante chamado Siri Molenga. E assim como o Siri Cascudo tem seu prato principal sendo hambúrgueres. Quero saber mais. Do Siri Molenga? Mas o restaurante, parece que o siriguejo tem muita concorrência. E esse logo faz sucesso atraindo uma enorme fila, inclusive os próprios clientes do seu siriguejo. E novamente vemos que Eugene tem que se virar nos 30 para bater de frente com o novo concorrente, até mesmo se juntar ao seu maior inimigo mortal. Estamos ridículos, ninguém vai cair nesse disfarce. Eu concordo, foi uma ideia horrível. Viram? Vocês já estão concordando em alguma coisa. É o primeiro passo para a cooperação. Bom, eu vou fazer o intervalo. Toma conta daqui. Isso, a receita é minha. Espera um pouco aí, siriguejo. E não podemos negar que, se tratando de reconquistar seus clientes, Siriguejo faz de tudo. No episódio A Obra-Prima nos é apresentada a Barraca do Frango, que assim como os outros, é mais um empreendimento que deixa o Siri Cascudo sem nenhum cliente. Droga, é a primeira vez que ouço falar desse seu frango do mar. Lá se vai o meu monopólio. Mas como eles atraíram meus clientes tão depressa? Então Eugene manda Bob para espionar o lugar, que por sinal é bem acabadinho. E é aí que eles descobrem que toda a clientela do lugar era devida a uma enorme estátua de frango. Estou vendo uma estátua gigante do Senhor Frango do Mar em toda a sua glória. Uma estátua? Como uma estátua rouba meus clientes? Bob Esponja? Bob Esponja! E lembram que eu falei que a fenda do biquíni está em um equilíbrio, e caso um novo restaurante apareça, tudo vai tender ao caos? Bom, um exemplo perfeito para isso nós podemos ver no episódio Cascudo Móvel. Aqui, o Siri Cascudo está bombando, porém um cliente acabou não querendo atravessar a rua e preferiu comprar em um food truck. Não quer um hambúrguer de siri? Eu até queria, mas está muito longe daqui. Hambúrguer para viagem. Não é igual a um hambúrguer de siri, mas não tive que me mexer nem um centímetro. E isso já é motivo suficiente para que seu siriguejo lançasse um novo empreendimento. Essa foi boa. Vejam, meu novinho e todo meu food truck, o incrível Cascudo Móvel. E quando eu falo que a guerra são dos restaurantes e não apenas do Siri Cascudo, é porque todos os outros também lutam contra novos concorrentes que tentam conquistar os seus espaços. Tacos do Girino. Crepe do Guindaste. Ei, seus invasores! Essa área é minha! Canapesco clássico. Isso aqui só reforça a ideia de que novos restaurantes podem desequilibrar o ecossistema culinário da fenda do biquíni. E um dos casos que mais chegamos perto de um monopólio na cidade aconteceu no episódio 18 da temporada 4, onde novamente o seu siriguejo está tendo prejuízo nos negócios. E claro, um dos motivos se deve ao fato dos clientes não quererem comprar mais refrigerantes. Seu siriguejo, não vendemos nenhum refrigerante há dias. O quê? Por quê? Pérola, minha carne e sangue! Como foi fazer isso com o seu papai? Mas do que você tá falando, papai? Estou falando disso aqui! Depois de experimentar a delícia secreta do suco de algas, é impossível tomar um só. Aqui, pela quantidade de clientes e o enorme poder de multiplicação, o suco de algas tinha tudo para ser o maior concorrente aos negócios do Sr. Siriguejo, se não fosse por um pequeno detalhe. Vai levar décadas para limpar esse material perigoso.
Sinto muita pena dos que tomaram isso. Olha pra nós! Depois desses casos, acho que já fica claro que o Siri Cascudo é um restaurante extremamente sólido. Por mais que apareça um novo concorrente, ele consegue sempre reverter a situação e se manter forte no mercado. Mas calma, que isso ainda não acabou. A guerra culinária não acontece apenas explicitamente durante a série. Muito pelo contrário. Roubar receita secreta, fazer promoções e construir brinquedos é apenas a ponta do iceberg. Talvez o maior ponto de atenção seja a disputa pelo domínio da culinária da cidade. A sorveteria do Homem do Bobo e o Siri Cascudo são lugares que estão sempre lotados. O Fancy é um restaurante que provavelmente pelo valor da comida já geraria um ótimo lucro, mas ainda assim encontramos um grande problema. Estamos falando de um único restaurante por dono. Pelo que vimos até agora, parece que cada empresário tem um único estabelecimento, o que favorece esse tipo de equilíbrio na concorrência. Porém, tem sim um empresário que é capaz de desequilibrar todo o ecossistema e construir um verdadeiro monopólio culinário. E estou falando do Salsicha J. Salsichão, o presidente da maior rede de salsichas da Fenda do Biquíni. Que salsichão! Como eu comentei, enquanto os outros têm apenas um estabelecimento, o Salsichão tem 3 restaurantes e um hospital. Nós já comentamos aqui um pouco sobre a Cabana da Salsicha, que de todos esses empreendimentos parece ser o único voltado a todo tipo de público, mas ele é apenas uma lanchonete dessa franquia. Então, essa é a cozinha. No episódio Não Pode Entrar Pirralho, que também comentamos nesse vídeo, sim, é aquele mesmo que Bob Esponja faz de tudo para entrar no Salão do Salgado. Após não conseguir, ele é mandado para a Cabana dos Super Pirralhos. Cabana dos Pirralhos? Está dizendo que o meu lugar é na Cabana dos Pirralhos? Ah, desculpe, na verdade eu quis dizer o vizinho deles. Cabana dos Super Pirralhos? A não ser que esteja disposto a lutar comigo. Que inclusive tem essa aparência de bolo com cobertura de chocolate, mas que nós só chegamos a ver o seu interior na temporada 7 após Patrick levar Bob Esponja para tomar sorvete. Sorveteria. Tem razão. Sorvete sempre faz eu me sentir melhor. Atacar! Já o hospital para pirralho, nós vemos logo após Bob Esponja conseguir entrar no Salão dos Salgados. Dodói, é? Eu acho melhor ir para aquele hospital ali, ó. Hospital para pirralhos? E o mais intrigante dos restaurantes é a Cabana dos Pirralhos. Com seu formato de cupcake, a cabana tem como sua especialidade a venda de cachorros quentes e sorvetes, com mais alguns eventos durante a semana. Conta pra eles, Bob Esponja. Patrick, o que você tá fazendo aqui? Eu venho sempre nas quartas do pirralho duplo. Na verdade, mudaram as quartas do pirralho duplo pra sexta. Além disso, hoje é segunda. Ah, então é a segunda do pirralho mega? Vai ser nesse domingo. E o seu único funcionário até então é o Salsibot, um robô salsicha que por sinal tem uma história bem macabra por trás. A Cabana dos Pirralhos só veio a reaparecer 12 temporadas depois, no episódio Salsi Gerente. Agora, sendo chamado de Cabana da Salsicha, o Cupcake Rosa tem como mais novo gerente o Lula Molusco. Agora eu sou o gerente aqui. O que quer dizer que eu decido quem vai ficar e quem vai sair. Que em pouco tempo consegue despertar o interesse do presidente, que vai visitá-lo para lhe dar uma promoção e o leva para a Cabana do Salsichão, um lugar agora repleto de robôs. Meus parabéns, Salsicha. Meus parabéns, Salsicha. Com certeza tem muitos robôs trabalhando aqui. Sim, robôs são muito mais eficientes e higiênicos. E lembram bem que eu comentei que os Salsibots tinham uma história bem perturbadora por trás? Bom, é porque na verdade eles não são feitos apenas de engrenagem e fios. Transformando você em um robô. Ah, um robô parece tão... E o próprio cérebro ao mostrar na cabeça do salsichão já nos dá uma certeza que antes de ser um robô, ele já foi um peixe. E agora o mesmo vale para todos os Salsibots. No final, Sirigueijo e Bob Esponja aparecem para salvá-lo e decretar um possível fim ao salsichão. Aquele moleque vai explodir! Que salsicha boa!
Bom, ao que tudo indica, o Rei da Salsicha acabou partindo dessa para melhor, e a pergunta que fica é: o que vai acontecer com a maior franquia da Fenda do Biquíni? E por fim, claro que não poderíamos deixar de comentar sobre o Balde de Lixo, o único restaurante da cidade que não tenta ser melhor que os rivais pela qualidade da comida ou do ambiente. Sheldon Plankton simplesmente ignora o péssimo gosto dos seus lanches e passa a maior parte do tempo tentando conquistar a fórmula secreta do Hambúrguer City. E assim como Zeca Urubu, vemos os mais mirabolantes planos para passar a perna nos outros, que nos faz questionarmos: e se ele usasse sua genialidade para os negócios? Para quem tem tantas invenções fantásticas, o Balde de Lixo é o restaurante com maior potencial de toda a Fenda do Biquíni, mais até que o próprio Siri Cascudo. E tudo leva à ideia de que ele nunca quis ser um concorrente do Sirigueijo, mas sim um amigo que está constantemente buscando passar horas com quem ele mais admira e respeita. Tá, viajei nessa? Mas falando sério agora, a Fenda do Biquíni é muito mais do que apenas o Siri Cascudo. Ao longo da série, vimos que a cidade está cheia de lanchonetes, cafeterias, sorveterias e restaurantes completamente diferentes entre si. Mesmo assim, todos fazem parte desse ecossistema culinário que mantém a cidade funcionando. Às vezes tudo parece equilibrado, com cada restaurante tendo seu público, mas basta surgir um novo concorrente para começar uma pequena guerra por clientes. No fim das contas, talvez seja essa a graça das coisas. A Fenda do Biquíni funcionando como uma cidade de verdade, cheia de concorrência e negócios tentando sobreviver. Agora eu quero saber de você, qual desses restaurantes da Fenda do Biquíni você mais se interessou? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.